Ok, pessoal, estamos de volta, tá? Algumas coisinhas que eu acabei esquecendo de falar, é importante que a gente não deixe passar, tá? Então, no esôfago de Barrett, tá? Uma condição na qual o tecido reveste o esôfago e é substituído por um tecido semelhante ao de revestimento do intestino. O que ele está querendo dizer? Está dizendo isso aqui, ó. Esôfago de Barrett é a substituição do epitélio escamoso esofágico por epitélio glandular de tipo intestinal, tá? Então lá no intestino, ele está falando do intestino delgado, do duodeno. O duodeno, ele tem uma grande quantidade de glândulas, tá? Uma grande quantidade de glândulas na região do duodeno, para quê? Para a produção do suco entérico. É um suco que tem muitas enzimas digestivas. Bem, e aí fica a questão: se o esôfago é só para passagem de alimento, para que eu quero glândulas no esôfago? Glândulas digestivas. Você entendeu? Tá? Então a ideia é essa. Se eu substituir o epitélio escamoso, né, que é para passagem rápida do alimento, por um epitélio glandular, então não vai dar certo. Não, é desnecessário, é um gasto de nutriente, de energia, essas glândulas não vão ter função nenhuma ali no esôfago. Então é isso que nós chamamos de esôfago de Barrett, tá bom? Isso aqui nós já falamos, né, da miosite ossificante, falamos isso aqui também. Bom, uma outra coisa que eu queria falar, um outro exemplo, é a metaplasia escamosa do colo uterino. Meninas aí, principalmente, né, fiquem atentas com relação a toda e qualquer dor que você venha a sentir no colo do útero ou na sua região, né, pélvica, tá? Muitas das vezes pode ser uma infecção de bexiga, né, de urina, algo patológico no sentido de algum micro-organismo, né? Mas muitas das vezes você pode estar tendo uma condição metaplásica, tá? Uma condição metaplásica. De que maneira? Deixa eu ver um negócio aqui. Tá? De que maneira? Então vamos lá. Principalmente mulheres que já tiveram a sua primeira relação sexual e que têm uma vida sexual ativa, já tiveram filhos, tá? Não que essas lesões não possam acontecer em mulheres que ainda não começaram sua vida sexual, muito pelo contrário. Porém, aquelas que já começaram a sua vida sexual e seja uma, duas vezes, ou né, é uma pessoa ativa, ou já tem filhos, qualquer coisa nesse sentido, essa mulher ela tem uma possibilidade, né, maior de lesões no colo do útero. Por quê? Eu acho que fica óbvio, né, gente? Não precisa explicar detalhes, mas o contato do colo do útero com o órgão genital, né, com agentes externos, não deixa de ser uma agressão, né? Não deixa de ser uma agressão. Por quê? Porque aquele tecido é um tecido, o tecido que reveste o colo do útero, ele faz ali, né, a proteção de todo o tecido conjuntivo internamente ali no cérvix uterino. Né? É esse tecido, é essa região, o colo do útero, que vai proteger o útero de todos os agentes externos. Né? É como se o útero fosse o local sagrado. Né? E o colo do útero vai permitir a passagem apenas dos espermatozoides numa eventual, né, ejaculação. Então é só para isso que serve o colo uterino, no processo reprodutivo, biológico, né, biologicamente falando. Então, se qualquer lesão nessa região é grave, é problemática, porque vai danificar todas as glândulas que estão ali no interior do canal vaginal. E existe uma série de glândulas nessa região do canal vaginal para lubrificação, né? Para lubrificação do canal, tá? Diminuição de pH contra bactérias, patógenos diversos, né? Fungos, tá? Então, a cavidade vaginal, né?
a vagina, ela é extremamente protegida, ela tem a sua defesa, né? Todas as glândulas próprias para isso, que estão no tecido epitelial, ou abaixo dele. Se você lesionar isso, né? Então você vai ter problemas no seu processo reprodutivo. Olha lá, ó. Substituição do epitélio glandular endocervical, ou seja, né, lá no cérvix, internamente, por células de reserva subcolunares, que se diferenciam em epitélio escamoso, maduro ou imaturo. Tá? É uma resposta comum a irritantes, que está presente em quase todos os colos uterinos e se localiza na zona de transformação. Não é considerado uma condição pré-maligna, ou seja, não quer dizer que a pessoa tendo uma lesão ali, né, uma irritação, ela vai ter um câncer de colo de útero, nada disso. Isso é comum, isso é normal. O epitélio escamoso recobre as glândulas endocervicais. Então, esse é o maior problema. Tá? Então, ali tem um monte de glândulas que precisam estar produzindo líquidos, né, para lubrificar o canal vaginal, lubrificar, diminuir o pH para matar patógenos. Só que, ao substituir o epitélio glandular por epitélio escamoso, né, o que acontece? As glândulas endocervicais ficam recobertas, né? Quer dizer que as glândulas não vão trabalhar mais adequadamente. E isso pode diminuir o processo de lubrificação, por exemplo, né? Por isso que, quando se fala em relação sexual, né, a relação sexual ela tem que ser uma parceria, e uma parceria agradável. Por quê? Porque se a mulher não estiver relaxada, não estiver à vontade, né, o corpo dela não sentir prazer naquela relação, tá? O que vai acontecer? Ela vai contrair os músculos, né, da região pélvica, a região vaginal. Isso vai ficar mais difícil, o ato sexual, a penetração. Pode gerar, né, se o homem não tiver essa sensibilidade, ele pode gerar uma lesão ali, né, no colo uterino, tá? É claro que isso não vai acontecer do dia para a noite, pessoal. Eu estou me referindo a atos sexuais constantes. E não somente homem e mulher, né? Tem muitas pessoas que têm o hábito diário e constante da masturbação com objetos, né, diversos tipos de objetos, aparelhos, né, e tal. Não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, cada um, né, cuide aí da sua própria saúde. O que eu estou dizendo é que, biologicamente falando, existem ali glândulas que precisam, né, funcionar. E qualquer agressão constante, todo dia, de maneira desagradável nessa região, vai transformar o epitélio glandular em epitélio escamoso, ó, glandular escamoso, o que vai recobrir as glândulas endocervicais. Não vai ser muito legal, tá? Então, professor, isso aí é ruim, não vai voltar, né, e tal. Não, isso não é algo ruim. Na verdade, é como se o epitélio estivesse se protegendo das agressões. Porque o epitélio glandular, ele é mais sensível do que o epitélio escamoso. Então, é como se o epitélio estivesse se protegendo. Então, ele acaba, né, produzindo células escamosas, tá? Defendendo as suas glândulas. Só que, por outro lado, acaba prejudicando o ato sexual, tá? Agora, isso é reversível? É reversível. O que não pode é a longo prazo, né, isso permanecer. Casos de violência sexual, por exemplo, né, estupro, né, seja com crianças, adolescentes ou adultos, em casos de estupros constantes, né, geralmente essa região é uma das mais lesionadas, né, então atrapalha toda a vida sexual da mulher. Há casos até de cirúrgicos, né? Casos cirúrgicos devido à agressão sexual que foi tamanha. Não é só um caso de substituição simples de células, não, muito pelo contrário. Há rompimento, né? Literalmente rompimento aí do
colo do útero, tá? Coisas horríveis mesmo. Infelizmente, ainda existe isso, né, no mundo de hoje e não é uma coisa assim rara, não. Infelizmente, tá? E muitas mulheres, jovens, adolescentes, passam por isso, não têm coragem de denunciar. Eu sempre, quando eu vou dar palestra nessa área, pessoal, eu falo muito, né? Existem meios hoje em dia de você não se identificar, você, mulher, pode, né, denunciar, ninguém vai saber que foi você quem denunciou, né? Então, alguém vai te ajudar, né? Alguém vai te ouvir. Existem muitos órgãos para isso hoje em dia, certo? Então, se você conhece alguma amiga que vive essa realidade, sofre na mão de algum conhecido, um parente, geralmente os maiores agressores são parentes, pessoas de dentro de casa, né? Infelizmente, muita gente, muitas das vezes, nós vivemos aí uma sociedade hipócrita, né? Falando mal das relações homossexuais, que as relações homossexuais são isso, são aquilo, mas quando a gente vê a violência sexual no Brasil, a violência doméstica, a maioria dos casos de violência no Brasil, absoluta, a maioria absoluta, são feitas por heterossexuais, tanto homens quanto mulheres, né? Então, também não estou aqui para defender gênero nenhum, viu, gente? Não estou aqui para levantar bandeira de ninguém, tá? Eu só estou dizendo que as estatísticas estão aí. E se eu sofro uma violência dessa, eu não posso ficar calado. Eu não posso deixar para depois, né? Não, vai passar, isso aí vai mudar. Não vai, não vai. Então é melhor a gente sofrer, acabar logo com isso, do que ficar passando por traumas e agressões a vida toda, tá? Agora, acabar com isso não é cometer um ato contra a própria vida, viu, gente? Então, se vocês conhecem alguém que está no desespero, que está passando por problemas nessa área, e está pensando em acabar com a própria vida, converse com a pessoa, fique perto dela, não desampare, né? Fale coisas boas, né? Tá sempre junto, porque é muito triste, o desespero é muito grande e nós vivemos tempos difíceis. As pessoas sofrem calada, não falam nada. Quando a gente vê, né, fica sabendo, a tragédia já aconteceu, tá? Então vamos amar mais, cuidar mais, né, uns dos outros, tá bom, pessoal? Fica abrindo um parênteses aí na nossa aulinha para falar sobre isso, tá? Alguns alunos me perguntam assim, professor, esse negócio do colo do útero é a mesma coisa lá do câncer de colo de útero, do HPV? Não. O HPV é uma virose, tá? O HPV é uma virose causado por o papiloma vírus humano. Esse vírus você pega ele através de objetos, né, de uso comum, uso pessoal, uma toalha, sentar num vaso sanitário, mas principalmente você pega através de uma relação sexual sem preservativo. Então, né, então você tendo uma relação sexual com alguém que tem o vírus e você não se preveniu, né, você é um candidato, uma candidata a adquirir o HPV. O HPV ele causa uma lesão no epitélio grave, verrugas. O epitélio vai deixando de ser aquele epitélio, né? O epitélio linear, que a gente chama de epitélio como é que eu posso falar, gente? Oh, meu Deus do céu, eu esqueço a nomenclatura da histologia. Mas, enfim, o epitélio uniestratificado, né, com as células todas juntinhas, e ele passa a ser um epitélio pluriestratificado. É quase muito parecido com uma hiperplasia, tá? É um caso de hiperplasia. Você tem um aumento do número de células, só que são células tumorais, células defeituosas, que vão criando, né, raízes tanto para fora quanto para dentro do tecido conjuntivo, tá? E isso pode vir a se tornar um câncer quando essas verrugas tomam conta do colo uterino, podem cair na corrente sanguínea e se alastrar pelo corpo todo. E aí nós temos o câncer de colo de útero, gravíssimo, é o câncer que tá entre aí primeiro e segundo lugar, câncer que mais mata mulheres no Brasil hoje, tá? Então nós temos aí câncer de mama, câncer de colo de útero, né?
e assim vai. Então, mulheres aí, principalmente meninas que já tiveram a primeira relação sexual, têm vida sexual ativa, né? Já são mães, então muito cuidado aí com os seus parceiros, né? Se você não tem muita confiança, se você não sabe por onde o seu parceiro ou a sua parceira, né? Isso vale tanto para homem quanto para mulher, então previna-se, se cuide, tá? Para que você não seja pego de surpresa aí com uma doença dessa grave que tem matado principalmente mulheres. Os homens, só para pôr um medinho nos homens aí, né? Aproximadamente 1.000 homens perdem o pênis por ano, viu, galerinha? Amputação de pênis, e um dos motivos é HPV, tá? Então, em torno de 1.000 homens perdem o pênis no Brasil por ano. Dados do Ministério da Saúde. Já faz um tempo esse dado. Não sei se aumentou, diminuiu, mas era mais ou menos isso aí, tá? E um dos casos é o HPV. Bom, para finalizar a nossa aulinha, mediadores, né? Quem são os mediadores envolvidos na metaplasia? Os mediadores envolvidos, cada qual tem uma participação na formação metaplásica em alguns tecidos específicos. Pode ocorrer também que o mesmo mediador participe de maneira diferente na diferenciação de diferentes tipos de tecidos. Então eu posso ter o mesmo mediador trabalhando em vários tecidos, estimulando, né, as células tronco a se diferenciarem. Alguns exemplos aqui de mediadores, que é o caso das citocinas. Eu tenho a citocina IL-1B, IL-2, IL-4 e IL-6. Essas citocinas, elas aumentam em casos, né, metaplásicos. Olha essa aqui, ó. Ou diminuem, né, a quantidade de citocinas. A IL-2, ela diminui no caso da metaplasia do cérvix uterino, que é essa que eu acabei de explicar, tá? As demais aumentam. Tem essa aqui da bexiga, ó, ela vai aumentar a quantidade de citocina quando eu tenho alterações, lesões no tecido epitelial da bexiga, na parte interna da bexiga. Tá? Devido a bexiga também, galera, sofre muito com metaplasia. Por quê? Porque a bexiga recebe todos os excretas, né? Sais, todos os restos da nossa corrente sanguínea vão para a bexiga para formar a urina. Então a bexiga ela é agredida constantemente, desde quando a gente nasce até o dia da nossa morte, né? Então há casos de metaplasia lá também. Mas a bexiga está preparada para isso, certo? Ela vai e volta, né? Estica, encolhe, tá? E ela está preparada para isso. Todas participam da metaplasia esofágica, todas essas citocinas aqui. Lembra da metaplasia do esôfago que eu falei, né? Os níveis dessas citocinas se alteram de acordo com o tipo de metaplasia. Quando eu coloquei essa observação aqui, ó, todas participam da metaplasia esofágica, essa citocina, gente, ela é estimulada quando o tecido é agredido. Então é essa citocina, são esses indivíduos aqui que estimula a célula-tronco a se multiplicar de maneira equivocada, de maneira errada. Por que no esôfago a agressão é maior? Ora, gente, o esôfago é por onde passa o alimento. Você, desde o dia que você nasce, você começa a mamar. O leite passa pelo esôfago. Quando você come a papinha passa pelo esôfago. O alimento mais sólido passa pelo esôfago. Então o esôfago ele é o primeiro local de agressão mais drástica, né? E por onde o alimento passa. Olha só a importância da mastigação, você aí, futura dentista. Né? Quanto mais você mastiga, quanto mais você usa os seus dentes, melhor, porque a lesão esofágica vai ser menor. A agressão no esôfago vai ser menor. Entendeu isso aí? Tá? Então, tudo isso está interligado. Aqui nós temos outros mediadores, que são fatores de crescimento. Lembra lá que eu falei da questão dos ossos, né? É o mediador TGF-B, expressão condrogênica. Quando aumenta sua produção, estimula a produção do osso. Que é aquele caso lá que aparece osso no local de músculo, né? Então, há uma agressão. Então, esse mediador aqui, ele é estimulado e fica lá nas células ósseas, né, aumentando a produção de células, causando aquele problema que eu mostrei para vocês lá. E o BMP4 atua na morfogênese óssea, quando aumenta a sua produção, causa a expressão da citoqueratina em células escamosas. Esse caso aqui também,
né, faz o processo de ossificação, olha, morfogênese óssea, formação de um novo osso. Então há um aumento na produção de queratina, essa queratina vaza da estrutura principal, lembra lá, ó, né? A queratina que ela vaza da estrutura principal e vai causando a ossificação dessa região. Então, são esses dois aqui, ó, esses dois mediadores estão envolvidos naquele processo lá da miosite ossificante. Tá bom, galera? Então, o professor Ricardo vai ficando por aqui. Tá aí, né? Opa, perdão aí, minha equipe hoje tá meio relaxada. Deixou cair a câmera aqui. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Vou tentar mandar um videozinho extra também para ajudar, né? Fica aí a nossa aulinha, espero que tenha gostado. Agora, um conselho que eu dou, galera, né? Não fiquem só nessas aulinhas, anotem, façam um resumo, busque novas informações, né? Videoaulas no YouTube aí, tem muita coisa, artigo, pesquisa lá, ó, artigo científico sobre metaplasia óssea, artigo científico sobre metaplasia esofágica, metaplasia da traqueia. Então, pesquise doenças relacionadas a isso aí, para que você possa melhorar seu vocabulário, melhorar a sua formação, né, a respeito desses assuntos. Beleza? Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, uma noite abençoada para todos aí. Bye, bye, tchau, tchau.